Olhar para Margery Whitlow no espelho antigo revelava uma história de perfeição calculada. Seu cabelo castanho escuro estava elegantemente preso em um coque intrincado, adornado com pequenas flores brancas que combinavam com seu vestido de noiva feito sob medida. O segredo de 7 semanas que crescia dentro dela fazia suas bochechas brilharem com um calor que nenhum maquiador conseguia reproduzir. Aos 31 anos, ela estava na suíte nupcial do clube de campo mais prestigiado de Raleigh, acreditando que finalmente havia encontrado sua âncora na vida. Trevor Langford era tudo o que a elite da Carolina do Sul poderia sonhar em um genro. Seu cabelo castanho claro cuidadosamente penteado, seus penetrantes olhos cor-de-mel e seus ternos meticulosamente cortados revelavam dinheiro antigo e novas ambições. Quando ele sorria, as salas de reunião cediam e os círculos sociais se abriam como o mar vermelho. Seu toque era como segurança, suas promessas, como o evangelho. 10 minutos para o discurso da recepção, disse a senhora Langford, a organizadora do casamento, animadamente, através da porta, fazendo o coração de Margery palpitar ao pensar no novo nome que ela usaria daquele dia em diante. O ar da noite de fevereiro carregava o aroma de magnólias e champanhe barato pelos corredores do local. Os dedos de Margery alisaram distraidamente o tecido sobre sua barriga ainda lisa, um gesto que se tornará reflexo desde que descobrira a gravidez. O bebê era o segredo deles, compartilhado apenas em sussurros de excitação entre lençóis de algodão egípcio. 2 noites antes, enquanto caminhava pelo corredor mal iluminado, Margery ouviu fragmentos de risos e o tilintar de copos vindos do grande salão de baile abaixo. Seus saltos estalavam suavemente contra o piso de madeira enquanto procurava por Trevor, desejando um momento a sós antes de sua entrada triunfal como marido e mulher. A porta da suíte principal estava entreaberta, a luz dourada se derramando sobre o carpete escuro do corredor. A mão de Margery estendeu-se para a maçaneta, sua aliança refletindo a luz, nova e estranha em seu dedo. Mas antes que seus dedos pudessem tocar o latão, ela ouviu uma risada abafada, feminina e familiar, seguida pelo murmúrio baixo de Trevor. O tempo pareceu passar mais devagar quando Margery abriu a porta. O mundo se estreitou em uma única moldura. Trevor, com paletó perfeito descartado, pressionado contra Brin no banheiro principal. Suas mãos se enredaram nos cabelos acobreados dela, a boca curvada naquele mesmo sorriso que conquistara a confiança de Margery tantos meses antes. Eles não a notaram imediatamente. Margery ficou paralisada, catalogando detalhes com a clareza nítida do choque. O vestido esmeralda de madrinha de Brin subia até as coxas. A aliança de platina personalizada de Trevor brilhava enquanto seus dedos traçavam padrões na pele nua. O batom borrado nas bocas de ambos. O mesmo tom que Margery ajudara Brin a escolher para a festa de casamento. Nenhum grito irrompeu, nenhum cristal se estilhaçou, nenhum confronto dramático digno das páginas da revista social se desenrolou. Em vez disso, Margery deu um passo para trás. Seus saltos de grife silenciosos agora sobre o carpete felpudo. Seu estômago parecia protetor e instintivo. O corredor se estendia à sua frente como uma rota de fuga. Lá embaixo, 300 convidados aguardavam para brindar ao seu futuro. Seu pai gastara uma pequena fortuna só com champanhe. Sua mãe contratara a melhor cerimonialista de 3 estados. Os presentes empilhados no canto poderiam mobiliar uma pequena mansão. Mas Margery Whitlow, não Langford, nunca Langford, se afastou de tudo. Ela passou pela entrada de serviço, passou pela cozinha onde a equipe se preparava para servir o bolo de casamento de 5 andares, e saiu para o estacionamento onde sua mala de viagem ainda estava no carro, pronta para a partida em lua de mel. O motor ligou silenciosamente, um ronronar de engenharia alemã. Ao se afastar do clube de campo, Margery teve um último vislumbre do prédio iluminado pelo retrovisor. Lá dentro, um casamento perfeito aguardava a noiva, mas ela já havia partido, dirigindo para o norte, em direção a um futuro que não se parecia em nada com o que imaginara ao acordar naquela manhã. Sua mão pousou na barriga e, pela primeira vez desde que entrará naquele banheiro, ela se permitiu expirar. O ar que saía de seus pulmões carregava consigo o peso de falsas promessas e ilusões cuidadosamente construídas. À frente, através do para-brisa, as placas da rodovia apontavam para Virgínia, para algum lugar novo, para qualquer lugar menos ali. Charlottesville emergia da névoa matinal como uma aquarela, seus prédios históricos e ruas arborizadas oferecendo um refúgio anônimo.
Os dedos de Marjorie apertavam o volante enquanto ela entrava no estacionamento do hotel de estadia prolongada que reservara com seu nome de solteira. 12 horas dirigindo a deixaram exausta, mas dormir parecia um luxo ao qual ela não podia se dar. Não enquanto seu telefone vibrava incessantemente com mensagens de uma vida que ela havia deixado para trás. O quarto do hotel era básico, mas limpo, a mundos de distância da suíte de lua de mel no Ritz-Carlton que deveria ter sido dela naquela manhã. Marjorie desfez metodicamente sua mala de viagem, pendurando as poucas roupas casuais que havia levado para depois da lua de mel. A ironia não lhe passou despercebida. Ela havia planejado tudo sobre o casamento nos mínimos detalhes, exceto sua fuga. Depois de um banho que não conseguiu apagar completamente a lembrança da noite anterior, Marjorie sentou-se de pernas cruzadas na cama, com o laptop aberto à sua frente. O saldo de sua conta poupança brilhava na tela, o suficiente para sustentá-la por alguns meses, se ela tomasse cuidado. Ela havia trabalhado como gerente de projetos antes do noivado, antes de Trevor convencê-la a pedir demissão e se concentrar no futuro. Agora, essa decisão parecia mais um sinal de alerta que ela havia ignorado. A seção de classificados do jornal local oferecia várias vagas, mas uma chamou sua atenção. Assistente administrativo necessário na clínica veterinária Mountain View, início imediato. A vaga era de nível básico, muito abaixo de suas qualificações, mas era exatamente o que ela precisava. Algo descomplicado, algo que não chamasse atenção. A clínica ficava nos arredores de F-Town, um prédio moderno de um andar com janelas amplas e um jardim bem cuidado. Marjorie ajustou seu cardigã folgado, garantindo que caísse naturalmente sobre sua barriga ainda lisa, e abriu a porta de vidro. A recepção cheirava a antisséptico e shampoo para animais de estimação, com música clássica suave tocando no alto. Posso ajudar? A recepcionista, uma mulher mais velha, de olhos gentis e cabelos com mechas grisalhas, levantou os olhos do computador. Estou aqui por causa da vaga de assistente administrativa, disse Marjorie, com a voz mais firme do que se sentia. Vi o anúncio no jornal de hoje. Ah, que maravilha! Eu sou Ruth. O Dr. Grant acabou de demitir nosso último temporário por ter confundido o sistema de agendamento. Deixe eu ir buscá-lo. Ele está entre consultas. Antes que Marjorie pudesse se preparar, Ruth desapareceu por um corredor e voltou com um homem alto de jaleco branco, com manchas que pareciam ser de pelo de cachorro. O Dr. Ellison Grant tinha a constituição sólida de alguém que lidava regularmente com animais de grande porte, e sua cabeça raspada refletia a luz fluorescente. Mas foram seus olhos que pegaram Marjorie desprevenida, um azul claro e uma observação silenciosa. Não continham nenhum dos olhares perspicazes que ela havia se acostumado a ver no olhar de Trevor. Você está interessado na vaga? Sua voz era grave, mas gentil, combinando com sua presença firme. Sim, tenho experiência em gestão de escritórios e sistemas de agendamento. Marjorie manteve suas respostas profissionais e praticadas. Sou nova na área e estou procurando um novo começo. O Dr. Grant a estudou por um momento, com uma expressão pensativa. Alguma experiência com software veterinário? Não, mas aprendo rápido. Ele assentiu e gesticulou em direção ao seu escritório. Vamos conversar sobre os detalhes. A entrevista foi surpreendentemente direta. O Dr. Grant fez perguntas práticas sobre suas habilidades organizacionais e capacidade de lidar com múltiplas tarefas. Ele não a pressionou quando ela deu respostas vagas sobre seu emprego anterior e, se notou seu dedo anelar no dobrando nervosamente a borda do currículo, não mencionou. Quando você pode começar? Ele perguntou finalmente. Amanhã, respondeu Marjorie, talvez rápido demais. 8 horas. Ele se levantou e estendeu a mão. Bem-vindos a Mountain View. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Marjorie se permitiu respirar. Pediu serviço de quarto, uma sopa simples com sanduíche, e começou a procurar apartamentos acessíveis na região. Seu telefone finalmente silenciou, com a bateria descarregada horas antes. Ela não conectou. Em vez disso, abriu o laptop e criou um novo endereço de e-mail, um que não guardava nenhum vestígio da vida que ela havia deixado para trás. Enquanto digitava, sua mão livre repousava sobre a barriga, um hábito que se tornava mais evidente a cada dia. No silêncio do quarto, ela sussurrou uma promessa ao filho que ainda não havia nascido.
Nós vamos ficar bem. As palavras pairavam no ar, não muito convincentes, mas necessárias, como as primeiras pinceladas de um novo quadro que ela estava aprendendo a pintar. 3 semanas depois de seu novo emprego, Marjorie havia estabelecido uma rotina que parecia uma armadura. Ela chegou à clínica pontualmente às 7h45, organizou as consultas do dia com precisão militar, manteve suas interações profissionais, mas distantes. O cardigan largo que ela usava havia se tornado seu uniforme, escondendo cuidadosamente as sutis mudanças em seu corpo que só ela conseguia notar. Naquela manhã, ela estava atualizando os registros dos pacientes quando uma comoção na recepção chamou sua atenção. Um menino, talvez de 7 ou 8 anos, estava encostado na perna do pai, com as mãos cobrindo os ouvidos enquanto um pastor alemão latia por perto. O pai, Dr. Grant, ajoelhou-se ao lado dele, falando em tom baixo e firme. Está tudo bem, Nathan. Lembre-se do nosso exercício de respiração, assim como o praticamos. Marjorie observou o Dr. Grant guiar o filho pelo que parecia ser um ritual familiar, com paciência evidente em cada movimento suave. A respiração do menino se estabilizou lentamente, e sua postura rígida relaxou gradualmente. Era a primeira vez que ela via esse lado do seu patrão, não um veterinário confiante, mas um pai que lida com as necessidades do filho com dedicação silenciosa. Desculpe, doutora, disse Grant mais tarde, parando em sua mesa depois de acomodar Nathan em seu consultório com fones de ouvido e um tablet. Nossa babade sempre ligou dizendo que está doente. A escola acabou para o treinamento de professores. Não precisa se desculpar, respondeu Marjorie, mantendo os olhos na tela do computador. A agenda está leve hoje. Ele se demorou, aparentemente prestes a dizer mais alguma coisa, mas Marjorie manteve o foco na tela. Depois de um momento, ele voltou para seus pacientes, deixando-a no confortável isolamento de planilhas e lembretes de consultas. Durante o almoço, Marjorie sentou-se no carro, comendo cuidadosamente biscoitos que ajudavam a combater o enjoo matinal. Seu novo celular com a lista de contatos vazia, vibrou com um alerta de notícias. Seu estômago se contraiu ao ler a manchete. Desaparecimento de socialite sulista no dia do casamento. Família oferece recompensa por informações. O artigo pintava um quadro que ela mal reconhecia. Família e amigos preocupados, um noivo devastado, especulações sobre problemas de saúde mental ou receio. A seção de comentários estava repleta de teorias, cada uma mais sensacionalista que a anterior. Nenhuma mencionava a infidelidade de Trevor. Nenhuma questionava a fachada perfeita da vida da qual ela havia fugido. Uma batida na janela do carro a assustou. Ruth estava parada ali, segurando um chá de gengibre. Marjorie rapidamente bloqueou a tela do celular. Achei que você ia precisar disso, disse Ruth enquanto Marjorie abaixava o vidro. Ajuda com o enjoo matinal. Marjorie congelou. Eu não. Querida, eu tive 3 filhos. Conheço os sinais. O sorriso de Ruth era gentil, mas consciente. Não se preocupe, seu segredo está seguro comigo. Antes que Marjorie pudesse responder, Ruth já havia se virado para a clínica, deixando o chá no parapeito da janela do carro. O calor da xícara combinava com o rubor que subia pelas bochechas de Marjorie. Alguém havia percebido seu disfarce cuidadoso. Naquela tarde, enquanto preenchia os formulários de seguro, Marjorie ouviu Nathan conversando com o pai na sala de descanso. A voz do menino tinha um padrão característico, suas palavras precisas e cuidadosamente escolhidas. Pai, por que a senhorita Whitlow sempre almoça sozinha? Algumas pessoas precisam de um tempo de silêncio para se sentirem confortáveis. Incomodando você, podemos resolver isso. Os hormônios da gravidez devem estar te deixando emotiva. Ela encerrou a ligação com as mãos tremendo. Como ele sabia da gravidez? Quem havia contado a ele? A sala pareceu encolher, as paredes se fechando. Ela precisava de ar. Lá fora, o sol de abril estava enganosamente brilhante. Marjorie se viu atrás da clínica, no pequeno jardim onde às vezes passeavam os animais em recuperação. Ela não percebeu que o Dr. Grant a havia seguido até que ele falou. Minha esposa também costumava vir aqui, disse ele baixinho, mantendo uma distância respeitosa. Disse que a lavanda a ajudou a clarear a mente.
Marjorie queria correr para manter a distância cuidadosa que havia construído, mas suas pernas não se moviam. Eu não sabia que você era casado, conseguiu dizer. Ana. A voz dele carregava o peso das lembranças. Ela faleceu há 3 anos em um acidente de carro. Nathan tinha 5 anos. Sinto muito, sussurrou Marjorie, falando sério. Ela teria gostado de você, continuou ele, surpreendendo-a. Ela acreditava em dar espaço às pessoas para se curarem em seu próprio ritmo. Ele dizia que algumas cicatrizes precisam de ar para desaparecer. A sinceridade simples em suas palavras rachou algo no peito de Marjorie. Minhas cicatrizes ainda estão sangrando, ela admitiu, as palavras escapando antes que ela pudesse contê-las. Tudo bem também. Ele não se aproximou, não ofereceu conforto vazio, apenas ficou ali, firme e presente, enquanto Marjorie lutava para respirar apesar do pânico que o telefonema de Trevor havia desencadeado. O resto da tarde passou num turbilhão. Marjorie se concentrou em suas tarefas com precisão mecânica, mas sua mente voltava às palavras de Trevor. Ele sabia da gravidez. Ele havia encontrado o novo número dela. As paredes cuidadosamente construídas de sua nova vida de repente pareceram finas como papel. Ao sair naquela noite, o Dr. Grant a interrompeu. Sobre sexta-feira, disse ele. O favorito do Nathan é pepperoni. Sem pressão, mas sempre tem um extra. Começamos às 18 horas. Ele lhe entregou um cartão de visita com seu endereço rabiscado no verso. Marjorie ficou olhando para o cartão por muito tempo depois que ele saiu. Na outra mão, ela ainda segurava o celular, com o identificador de chamadas de Trevor gravado em sua memória. 2 convites, 2 futuros muito diferentes. De volta ao apartamento, ela colocou o cartão do Dr. Grant ao lado do tsurus de papel do lado de fora da janela. O trânsito noturno de Charlottesville zumbia, um lembrete gentil de que a vida continuava a seguir em frente mesmo quando você se sentia presa entre mundos. Sua mão encontrou sua barriga crescente, agora tão visível que seu maior cardigã mal fazia seu trabalho. Ainda estamos bem, sussurrou para a filha, mas desta vez as palavras carregavam um ponto de interrogação que ela não conseguia ignorar. Na sexta-feira à noite, Marjorie estava sentada em seu carro em frente à casa do Dr. Grant, debatendo-se se deveria virar a chave e ir embora. A modesta casa de 2 andares com seu jardim bem cuidado parecia zombar de sua indecisão. Pela janela da frente, ela podia ver Nathan arrumando algo na mesa de centro, provavelmente seus materiais de origami. Seu telefone vibrou novamente, outra mensagem de Trevor. Ela havia recebido 6 naquele dia, cada uma mais manipuladora que a anterior. A última dizia: seus pais estão arrasados. Como você pôde? Você pôde ser tão egoísta? Ela desligou o telefone e o guardou no porta-luvas. A caminhada até a porta da frente foi como atravessar um oceano. Antes que ela pudesse bater, Nathan a abriu, seu rosto se iluminando com uma alegria inesperada. Você veio, pai? A senhorita Whitlow veio. Sua excitação era ao mesmo tempo reconfortante e assustadora. Ellison apareceu atrás do filho, vestindo uma camisa de flanela desbotada e jeans em vez do traje habitual da clínica. Nathan, lembre-se do que conversamos sobre espaço pessoal. Seu lembrete gentil fez o menino recuar, embora seu sorriso permanecesse. Eu trouxe salada, disse Marjorie, segurando uma sacola do supermercado, uma oferenda de paz, embora ela não soubesse para quem. O interior da casa deles contava uma história de caos cuidadosamente administrado. Revistas médicas dividiam espaço nas prateleiras com livros infantis. Um quadro de horários na parede registrava as rotinas de Nathan em detalhes coloridos. Tudo tinha seu lugar, mas nada parecia rígido ou frio, ao contrário da perfeição de museu que Trevor sempre exigirá. A pizza está quase pronta, disse Ellison, levando-a para a cozinha. O Nathan passou a semana inteira praticando seus bichinhos de papel para mostrar a você. A ilha da cozinha estava coberta de papel de origami em vários estágios de dobradura. Nathan imediatamente começou a explicar detalhadamente sua última criação, um dragão complexo que mais parecia uma massa de papel amassado, mas seu entusiasmo era contagiante. Papai não é muito bom em dobrar, Nathan a informou com naturalidade. Os dedos dele são grandes demais. Ellison riu, tirando a pizza do forno.
Eu tenho outros talentos, como não queimar o jantar, geralmente. O aroma de queijo derretido e a tagarelice de Nathan, somados ao humor autodepreciativo de Ellison, fizeram algo mudar dentro do peito de Marjorie. Quando foi a última vez que ela experimentou um jantar que não tivesse sido planejado para causar impacto social? Enquanto comiam, Nathan dominava a conversa com fatos sobre origami e observações ocasionais sobre os pacientes animais da clínica. Ellison o guiava gentilmente quando ele se tornava muito intenso, mas nunca o interrompeu. A dinâmica deles era uma dança de compreensão e aceitação que fez Marjorie sentir um aperto na garganta. Senhorita Whitloff, por que a senhora sempre usa suéteres grandes? Perguntou Nathan de repente, com a curiosidade direta de uma criança. Mesmo quando está calor. O garfo de Marjorie congelou a meio caminho da boca. Ellison começou a redirecionar o filho, mas se viu falando. Vou ter um bebê, disse ela suavemente, surpreendendo-se com a admissão. Os olhos de Nathan se arregalaram. Sério? Quando eles também vão gostar de origami? Pai, podemos ensinar origami para o bebê? Nathan, a voz de Ellison carregava um aviso gentil, mas Marjorie sentiu uma risada inesperada brotar. Não sei se bebês conseguem aprender origami imediatamente, disse ela, mas talvez um dia. A conversa mudou naturalmente para outros tópicos, mas algo havia mudado. O muro que Marjorie construiu começou a mostrar suas primeiras rachaduras reais. Depois do jantar, enquanto Nathan lhe mostrava sua coleção de livros de origami, Ellison arrumava a cozinha. Pela porta, Marjorie observou-o se mover com a mesma eficiência silenciosa que demonstrava na clínica. Ele a flagrou olhando e ofereceu um pequeno sorriso que não pedia nada em troca. Quando chegou a hora de ir embora, Nathan insistiu em lhe dar uma de suas criaturas de papel, um gato torto, mas cuidadosamente dobrado. Para o bebê, disse ele, sério. Ei, gatos dão sorte. No carro, Marjorie colocou o gato de papel ao lado do guindaste no painel. Seu celular permaneceu no porta-luvas, as mensagens de Trevor não lidas. Pela primeira vez em meses, ela sentiu algo que se assemelhava à paz, frágil como uma asa de papel, mas presente. O ar da noite carregava o aroma de flores da primavera enquanto ela dirigia para casa, tão diferente do forte perfume de magnólia de sua noite de núpcias. Sua mão pousou na barriga crescente e, desta vez, quando sussurrou "estamos bem", pareceu menos uma pergunta e mais uma possibilidade. A manhã começou como qualquer outra até Ruth irromper na clínica, com sua calma habitual destroçada. Marjorie, querida, você precisa ver isso. Ela empurrou o tablet para frente, exibindo o site de notícias local. A manchete fez Marjorie gelar o sangue. Proeminente empresário Trevor Langford pede a custódia de filho ainda não nascido. O artigo detalhava as alegações de Trevor, sua preocupação com o bem-estar do filho, as alegações de instabilidade mental de Marjorie e sua intenção de proteger seus direitos parentais. A seção de comentários fervilhava de especulações, julgamentos e análises psicológicas amadoras sobre o desaparecimento dela. As mãos de Marjorie tremiam enquanto lia, sua nova vida cuidadosamente construída de repente parecendo tão frágil quanto as criaturas de origami que decoravam sua mesa. O som de passos se aproximando a fez fechar rapidamente o navegador, mas não antes de Ellison vislumbrar a manchete por cima do ombro. Meu escritório, disse ele baixinho. Agora, segui-lo era como caminhar sobre melaço. Nathan estava sentado no canto do escritório de Ellison com os fones de ouvido, absorto em seu tablet. Deve ter sido mais um feriado escolar. Ellison fechou a porta e encostou-se à carteira, com uma expressão preocupada, mas não de pena. Em que encrenca você se meteu? Perguntou ele diretamente. A garganta de Marjorie se apertou. Não, começou ela, mas a mentira morreu em seus lábios. Não sei. Ele tem algum direito legal sobre o bebê? Nós éramos casados. Quando engoliu em seco, a cerimônia estava completa. Legalmente, ele é o pai. Ellison assentiu, processando lentamente. Você tem um advogado? Não posso pagar um, não do tipo que eu precisaria para lutar contra ele. A verdade daquelas palavras a atingiu como um golpe físico. Trevor tinha contatos, recursos, um exército de advogados. Ela tinha um salário de meio período e economias minguantes. Eu conheço alguém, disse Ellison,
pegando o celular. Minha cunhada é advogada de família em Richmond, brilhante e implacável quando precisa ser. Não posso aceitar. Você pode e vai aceitar. Ele a interrompeu, com a voz firme, mas gentil. Ana jamais me perdoaria se eu não ajudasse. A menção à falecida esposa pairou no ar entre eles. Nathan ergueu os olhos brevemente ao ouvir o nome dela. Depois, voltou ao jogo, embora os ombros estivessem ligeiramente tensos. Por quê? Perguntou Marjorie, com a voz quase um sussurro. Por que me ajudar? Você nem sabe o que eu fiz, porque fui embora. Os olhos de Ellison encontraram os dela, claros e firmes. Eu sei o suficiente. Sei que você trabalha duro, é gentil com nossos pacientes e faz meu filho se sentir ouvido. Sei que você dobra guardanapos quando está ansiosa e toca a barriga quando pensa que ninguém está olhando. Sei que você está lutando por algo importante. Ele fez uma pausa. O resto é sua história para contar quando e se você quiser. Um soluço ficou preso na garganta de Marjorie. Nathan imediatamente tirou os fones de ouvido, angustiado com o som. Para sua surpresa, ele se aproximou e colocou cuidadosamente seu livro de origami em seu colo. Quando estou triste, fazer pássaros ajuda, disse ele, sério. Papai diz que é porque você precisa se concentrar em algo fora da sua cabeça. A sabedoria simples de suas palavras fez algo se soltar no peito de Marjorie. Em meio às lágrimas, ela começou a falar. As palavras jorraram. A descoberta na noite de núpcias, a traição de Trevor com Brin, sua fuga, as semanas escondidas e o medo. Nathan voltou para o seu canto, mas continuou observando, com os olhos arregalados e preocupados. Quando ela terminou, Ellison permaneceu em silêncio por um momento. Ele sabe que você está aqui. Ele deve saber. O artigo mencionava Charlottesville. Um novo pânico a tomou. Eu deveria ir embora, procurar outro lugar. Não, a voz de Ellison era firme. Correr lhe dá poder. Você fica, nós lutamos. Ele ergueu o telefone. Deixe-me ligar para Caroline. Ela saberá o que fazer. Enquanto ele discava, Marjorie sentiu algo mudar dentro dela, não apenas o bebê se mexendo, mas algo em seu espírito. O tsurus em sua mesa refletia a luz da manhã, projetando uma sombra que parecia quase asas abertas em desafio. Nathan silenciosamente lhe ofereceu um pedaço de papel de origami, azul vivo e cheio de possibilidades. Seus dedos começaram a dobrar, a memória muscular de vê-lo praticar assumindo o controle. A cada dobra, sua respiração se estabilizava. Ela não estava mais sozinha. Para o bem ou para o mal, ela havia encontrado pessoas dispostas a ficar ao seu lado na tempestade que se aproximava. Caroline Grant Mitchell entrou na clínica como uma força da natureza, seu terno sob medida e olhar penetrante contrastando fortemente com a atitude casual do cunhado. Ela carregava um ar de autoridade silenciosa que lembrava Marjorie dos poderosos que ela havia deixado para trás em Raleigh. Mas havia algo diferente ali, uma autenticidade que sempre faltou ao mundo de Trevor. Então, disse Caroline, acomodando-se no escritório de Ellison depois do expediente, me conte tudo, e eu quero dizer tudo mesmo. Marjorie, preciso saber o que estamos enfrentando. As 2 horas seguintes foram uma dissecação metódica do casamento de Marjorie, do acordo pré-nupcial que ela havia assinado e de cada detalhe daquela fatídica noite de núpcias. Caroline tomou notas com uma caligrafia precisa, ocasionalmente fazendo perguntas esclarecedoras que iam direto ao cerne de questões que Marjorie nem sequer havia considerado. O momento está a nosso favor, disse Caroline finalmente, revisando suas anotações. O casamento era tecnicamente válido, mas, dadas as circunstâncias da consumação, ou melhor, a falta dela, e a separação imediata, temos motivos para contestar quaisquer alegações que ele faça. Mas o bebê é sua principal preocupação, certo? A expressão de Caroline suavizou-se um pouco, e é exatamente isso que nos ajudará. As ações dele, o anúncio público, o circo midiático, a tentativa de retratá-la como instável, tudo demonstra um padrão de controle e manipulação, não uma preocupação genuína com o bem-estar da criança. Trovões ribombaram lá fora, combinando com a expressão tempestuosa no rosto de Caroline enquanto ela continuava. O maior erro dele foi tornar público o caso.
Nenhum juiz vê com bons olhos um pai que leva uma batalha pela custódia aos tabloides antes mesmo de a criança nascer. Ele está tentando me desmascarar. Marjorie percebeu. Me force a voltar. Exatamente. E não vamos deixá-lo ter sucesso. Caroline tirou um cartão de visita. Tenho um colega aqui em Charlottesville, um investigador particular em quem confio. Precisamos documentar tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada artigo. Construir nosso caso enquanto ele está ocupado construindo sua narrativa para a mídia. Um relâmpago brilhou do lado de fora da janela, iluminando os origamis de Nathan alinhados no parapeito da janela de Ellison. Ele insistira em deixá-los lá para proteção depois de ouvir partes de suas conversas anteriores. Tem mais uma coisa, disse Marjorie baixinho. Brin, a mulher com quem o encontrei, não era uma sócia qualquer. Ela estava envolvida na empresa de investimentos dele. Eu ouvi coisas, sabe, durante o nosso noivado. Conversas que não faziam sentido na época. Caroline arqueou as sobrancelhas. Irregularidades financeiras? Talvez. Nunca vi os documentos, mas Marjorie torceu as mãos no colo. Na noite anterior ao casamento, ouvi-os discutindo sobre a transferência de fundos antes da auditoria do trimestre. Agora que Caroline sorriu pela primeira vez, é algo com que podemos trabalhar. A reputação de Trevor Langford é a sua arma. Vamos ver como ele gosta de ser questionado. A chuva caía torrencialmente, tamborilando no telhado da clínica. Ellison apareceu na porta com café, chá de ervas para Marjorie, e uma expressão preocupada. Vocês deveriam ficar esta noite, disse ele, olhando para a tempestade. Vocês dois. Os quartos de hóspedes estão arrumados, e Nathan já está animado para preparar o café da manhã. Marjorie começou a protestar, mas Caroline a interrompeu. Ele tem razão. Temos mais a discutir, e não gosto da ideia de você dirigir com esse tempo. Além disso, acrescentou ela com um olhar cúmplice, o isolamento é seu inimigo agora. Confie em mim. Mais tarde naquela noite, deitada no quarto de hóspedes dos Grant, Marjorie ouviu a tempestade rugir lá fora. No final do corredor, ela podia ouvir a voz abafada de Nathan enquanto Ellison lia uma história para ele dormir. A normalidade do som trouxe lágrimas inesperadas aos seus olhos. Seu celular se iluminou com outra mensagem de Trevor. Você está tornando isso mais difícil do que precisa ser. Volte para casa. Nós podemos consertar isso. Pela primeira vez, as palavras dele não a deixaram em pânico. Em vez disso, ela sentiu algo novo crescendo em seu peito. Determinação, talvez até raiva. Tirou uma foto da mensagem e a encaminhou para Caroline, exatamente no momento em que conversavam. Provas, munição, proteção. Sua mão pousou na barriga crescente, sentindo o movimento que se tornará mais nítido ultimamente. Não vamos voltar, sussurrou. Vamos seguir em frente. Lá fora, a tempestade começou a diminuir, mas Marjorie sabia que era apenas a calmaria antes de uma tempestade diferente. O momento que Marjorie temia chegou em uma manhã ensolarada de terça-feira. Ela estava organizando arquivos em sua mesa quando o perfume caro de Trevor anunciou sua presença antes mesmo que ela erguesse os olhos. Ele estava na sala de espera da clínica, impecável em um terno sob medida que provavelmente custava mais do que seu aluguel mensal. Olá, querida, disse ele, com a voz carregada daquela mistura familiar de charme e controle. Você está diferente. Os olhos dele se demoraram na gravidez dela, agora visível, mal disfarçada pelo cardigã. A sala de espera ficou em silêncio. Até os animais pareciam sentir a tensão. A mão de Ruth pairava sobre o telefone, pronta para ligar para Ellison, que estava em uma visita à fazenda. Este é um local de trabalho, disse Marjorie, orgulhosa de como sua voz permanecia firme. Você precisa ir embora. Na verdade, Trevor sorriu, pegando um documento. Tenho uma consulta. Não com um veterinário, claro, mas com a minha esposa. Meu advogado insistiu que tentássemos conversar antes da audiência na semana que vem. As mãos de Marjorie começaram a dobrar a borda de um papel próximo, mas ela as forçou a parar. Ela não lhe daria a satisfação de ver seus sinais nervosos. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode passar pela Caroline. Caroline Grant Mitchell. O sorriso de Trevor se estreitou. Sim, já ouvi falar dela. Uma pitbull e tanto, pelo que entendi.
Mas, falando sério, Marjorie, uma advogada de cidade pequena contra minha equipe? Seja razoável. Senhor Langford, a voz de Ruth cortou a tensão. Já chamei a polícia. Esta é uma propriedade privada. A fachada de Trevor rachou ligeiramente. A polícia? Vamos lá, estou conversando com minha esposa sobre o nosso filho. Com certeza não é. Ex-mulher, corrigiu Marjorie, levantando-se. Sua barriga crescente estava totalmente visível agora, e ela não tentava mais escondê-la. A Caroline protocolou os papéis na semana passada. Você já deveria tê-los recebido. Isso é ridículo. A voz de Trevor perdeu o tom suave. Você está se envergonhando, trabalhando neste lugar, brincando de casinha com o viúvo local e seu filho quebrado. Isso é indigno de você. A menção de Ellison e Nathan despertou em Marjorie algo que a sobrepujou. Não ouse, disse ela, em voz baixa, mas firme. Não ouse falar sobre eles. Ah, toquei num ponto sensível, né? Trevor se aproximou, baixando a voz. Acha que eu não sei dos seus jantarzinhos, das sessões de origami? É patético. Marjorie, você está tentando construir uma vida de fantasia quando tem responsabilidades de verdade em casa. A única fantasia, respondeu Marjorie, era acreditar que você era capaz de amar de verdade. Diga-me, Brin sabe sobre as contas no exterior, ou ela era apenas uma distração enquanto você movimentava o dinheiro? O rosto de Trevor empalideceu. Naquele momento, Marjorie o viu claramente, não o homem poderoso que ela temia, mas alguém desesperado para manter o controle. Controle. Você não sabe do que está falando, sibilou ele. Sei lá. Caroline tem sido muito minuciosa em sua investigação. Incrível o que as pessoas vão te dizer quando perceberem que o navio está afundando. O som das sirenes da polícia se aproximava. Trevor ajeitou a gravata, a compostura voltando ao lugar como uma máscara desgastada. Isso não acabou, disse ele, mas sua voz não tinha convicção de antes. Na verdade, acabou. A voz de Ellison veio da porta. Ele devia ter retornado de sua visita à fazenda. Ele ficou parado ali, ainda com suas roupas de trabalho, mas sua presença preencheu a sala. Sua intimação judicial não é mais apenas sobre o divórcio. A Comissão de Valores Mobiliários está muito interessada em algumas das informações que Caroline descobriu. A máscara de Trevor se rompeu completamente. Você acha que pode me ameaçar? Sabe quem eu sou? Sim, disse Marjorie baixinho. Sabemos exatamente quem você é. Esse é o problema, não é? A polícia chegou então, 2 policiais tratando a situação com cortesia profissional, mas insistindo firmemente para que Trevor saísse pela janela. Marjorie o observou entrar em seu carro de luxo, com os movimentos rígidos de raiva reprimida. Quando ele saiu, suas pernas finalmente cederam. Ellison chegou imediatamente, guiando-a até uma cadeira. Ruth apareceu com água e um pano úmido para o rosto. Você se saiu bem, disse Ellison suavemente. Muito bem. Eu estava apavorada, admitiu ela. Ser corajosa não é não ter medo, respondeu ele. É se manter firme de qualquer maneira. Marjorie olhou ao redor da clínica para o rosto preocupado de Ruth, para as paredes familiares que haviam se tornado seu santuário, para a presença constante de Ellison ao seu lado. Pela primeira vez, ela realmente acreditou que poderia vencer aquela luta. Os dragões de origami do Nathan, disse ela de repente, lembrando-se das criaturas de papel em sua mesa. Eles realmente oferecem proteção. O tribunal pairava diante de Marjorie como uma montanha que ela precisava escalar. Caroline caminhava ao lado dela, pasta na mão, enquanto Ellison e Nathan esperavam em um banco próximo. O rapaz estava concentrado em dobrar uma nova criação de origami, sua maneira de lidar com a tensão do dia. Mas lembrem-se, disse Caroline, ajeitando o blazer. Deixem que eles mostrem suas cartas primeiro. A equipe de Trevor não sabe quantas evidências temos sobre as irregularidades financeiras. Eles vão tentar pintar isso como uma disputa doméstica, mas estamos jogando um jogo completamente diferente. Dentro do tribunal, Trevor estava sentado com seus advogados, sua aparência polida de sempre um pouco desgastada.
A semana anterior tinha sido marcada por um fluxo constante de notícias sobre potenciais investigações em sua empresa de investimentos. Ex-clientes começaram a fazer perguntas, e rumores de envolvimento federal circulavam pelos círculos financeiros. A juíza Catherine Monroe, uma mulher de rosto severo na casa dos 60 anos, examinava a sala com olhos penetrantes. Antes de iniciarmos estes procedimentos, quero abordar a natureza incomum deste caso. Sr. Langford, suas declarações públicas sobre este assunto foram registradas com certa preocupação. O advogado principal de Trevor se levantou. Meritíssimo, as ações do meu cliente foram motivadas por genuína preocupação. Preocupação com o bem-estar do seu filho ainda não nascido, na verdade. Caroline se levantou suavemente. Temos documentação de 27 aparições na mídia, 3 comunicados à imprensa e diversas campanhas nas redes sociais destinadas a pressionar meu cliente. Isso não é preocupação, meritíssimo. Isso é assédio. A hora seguinte foi uma dança cuidadosamente orquestrada de argumentos jurídicos. A equipe de Trevor apresentou seu pedido de custódia, citando o comportamento instável de Marjorie e seu risco de fuga. Cada acusação parecia um golpe físico, mas Marjorie manteve a compostura, lembrando-se das palavras de Ellison sobre bravura. Então, Caroline começou sua contra-apresentação. Meritíssimo, gostaríamos de apresentar como prova a documentação das transações financeiras realizadas pelo Sr. Langford nas semanas anteriores e posteriores à saída do meu cliente. O advogado de Trevor se levantou. Objeção. Esta audiência de custódia não é o local para questões financeiras. Pelo contrário, Caroline respondeu calmamente. Esses documentos demonstram um padrão de comportamento diretamente relevante para a aptidão do Sr. Langford como pai, especificamente seu histórico de uso de controle financeiro como meio de manipulação. O juiz Monroe analisou os documentos com crescente preocupação. Sr. Langford, o senhor poderia explicar essas transações? Trevor se levantou, perdendo a compostura. Isso é ridículo. Ela está tentando se esquivar das próprias ações. Ela abandonou nosso casamento e desapareceu sem dizer uma palavra depois de encontrá-lo com outra mulher na nossa noite de núpcias. Marjorie falou pela primeira vez, com a voz clara e firme. No mesmo banheiro onde você me beijou uma hora antes e conversou sobre o nosso futuro, o tribunal ficou em silêncio. O rosto de Trevor ficou vermelho. Isso não é. Você não entende. Eu entendo perfeitamente, continuou Marjorie, com força fluindo em suas palavras. Eu entendo que você nunca me viu como pessoa. Eu era um acessório, um suporte na vida perfeita que você estava construindo. Assim como este bebê é apenas mais uma peça da sua imagem pública. Senhora Langford, começou o juiz. Senhorita Whitloff, corrigiu Marjorie gentilmente. Gostaria de voltar ao meu nome, meritíssimo, e gostaria de lhe contar sobre a vida que construí em Charlottesville, sobre as pessoas que me mostraram o que é apoio de verdade, sobre por que sei que meu filho estará mais seguro, mais feliz e mais amado longe das manipulações de Trevor. Através das janelas do tribunal, a luz do sol refletia na borda de algo no banco do lado de fora. O mais recente origami de Nathan, uma fênix erguendo-se contra o vidro, com suas asas abertas. A juíza Monroe passou vários minutos revisando os documentos à sua frente. Quando ergueu os olhos, sua expressão era resoluta. Dadas as evidências apresentadas, particularmente em relação às aparentes irregularidades financeiras e ao padrão de comportamento coercitivo do Sr. Langford, estou deferindo a petição de divórcio e concedendo a custódia total do filho ainda não nascido à senhorita Bonner Whitloff, enquanto se aguarda a conclusão das investigações federais sobre os negócios do Sr. Langford. O desabafo de Trevor foi imediato e explosivo, exigindo a intervenção do oficial de justiça, mas Marjorie mal ouviu. Ela estava olhando pela janela para Ellison e Nathan, que haviam criado um pequeno exército de criaturas de papel durante o processo, os guardiões que Nathan os chamava. Protetores. Ao sair do tribunal, Caroline apertou seu braço. Ainda não acabou completamente. Haverá mais audiências sobre os aspectos financeiros, mas a parte mais difícil já passou. Marjorie assentiu, com uma das mãos apoiada na barriga, onde a filha se mexia inquieta. Estamos livres, sussurrou ela, e pela primeira vez desde aquela noite de núpcias, as palavras não continham nenhum traço de dúvida. 3 meses após a vitória no tribunal,
Marjorie sentou-se no jardim da clínica, observando Nathan ensinar origami a um pequeno grupo de crianças de seu grupo de apoio. Sua filha Lucy dormia pacificamente em seu canguru ali perto, com os dedos minúsculos agarrados a um tsuru de papel em miniatura. As manchetes sobre Trevor haviam se transformado em seções de negócios, detalhes de indiciamentos federais, bens apreendidos e testemunhas cooperativas. Brin finalmente se tornou testemunha do Estado, revelando toda a extensão de seus esquemas financeiros. O homem que antes parecia tão poderoso agora estava reduzido a manchetes de jornais e contos de advertência. Ele é muito bom com elas, disse Ellison, juntando-se a ela no banco. Ele acenou com a cabeça para Nathan, que pacientemente mostrava a uma criança mais nova como fazer dobras precisas. Reunir o grupo de apoio aqui foi uma ótima ideia. Foi ele quem sugeriu, respondeu Marjorie, sorrindo enquanto observava as instruções confiantes de Nathan. Dobrar ajuda a acalmar a mente dele. Achei que poderia ajudar outras crianças também. O ar outonal trazia o aroma de folhas caídas e novos começos. A clínica havia se expandido, adicionando um espaço comunitário onde grupos de apoio podiam se reunir. Ruth finalmente havia contratado outra recepcionista para ajudar a gerenciar o consultório em crescimento, embora ainda insistisse em trabalhar em turnos completos para ficar de olho em tudo. Lucy se mexeu no canguru, e Marjorie a tirou de lá, embalando-a com força. Os olhos da bebê, já com reflexos esverdeados como os da mãe, piscavam sonolentos para o mundo ao seu redor. Na parede do quarto de bebê, em casa, estava pendurado o primeiro guindaste que Marjorie receberá, um guardião que zelava por novos sonhos. A casa na rua Maple ainda está à venda, disse Ellison casualmente, com os olhos em Nathan. Aquela com o quintal grande e o assento na janela que você gostou. O coração de Marjorie disparou. Eles vinham dançando nessa conversa semanas, desde que ele sugerira pela primeira vez que ela e Lucy talvez quisessem um lar mais permanente do que o apartamento dela. É um grande passo, disse ela suavemente. A vida é cheia dessas. Ele se virou para ela, com os olhos azuis sérios, mas gentis. Às vezes, vale a pena. Antes que ela pudesse responder, Nathan veio correndo, com a animação irradiando do rosto. Olha o que fizemos! Ele ergueu uma fileira de tsurus de papel conectados, cada um de uma cor diferente. Todos ajudaram. É uma família. A palavra pairou no ar entre eles, cheia de possibilidades. Marjorie olhou para o rosto orgulhoso de Nathan, para a presença firme de Ellison ao seu lado, para Lucy dormindo pacificamente em seus braços. Família, não há perfeitamente organizada. Trevor exigirá algo real, algo construído com base na compreensão, paciência e amor genuíno. A casa tem boa luz, disse ela finalmente, olhando para Ellison. Para praticar origami, o sorriso dele era como o nascer do sol. O quarto de Nathan poderia ser ao lado do jardim e o de Lucy do outro lado do corredor, acrescentou Nathan, claramente tendo pensado nisso, para que ela pudesse ver os pássaros pela manhã. Marjorie sentiu as lágrimas ameaçarem, lágrimas de felicidade, do tipo que vinham com mais facilidade ultimamente. Sua mão encontrou a de Ellison, entrelaçando os dedos com a naturalidade de dobrar papel. Um ano antes, ela havia se afastado de uma vida construída sobre ilusões, carregando apenas sonhos desfeitos e uma esperança frágil. Agora ela estava sentada em um jardim cheio de bichinhos de papel e amor verdadeiro, segurando sua filha, cercada por pessoas que a viam como ela era e a valorizavam. Sim, disse ela simplesmente, apertando a mão de Ellison. A casa na rua Maple parece perfeita. Nathan comemorou e imediatamente começou a planejar onde colocaria todos os seus materiais de origami. Lucy acordou completamente, gargalhando com a animação do irmão. O polegar de Ellison traçou círculos na palma da mão de Marjorie, um gesto de alegria silenciosa. Mais tarde naquela noite, depois que Nathan foi para a cama e Lucy dormia profundamente em seu berço portátil, Marjorie estava na cozinha dos Granson. Pela janela, ela podia ver as primeiras estrelas aparecendo no céu que escurecia. O mobile de tsurus que Nathan havia feito para Lucy girava suavemente na brisa, projetando sombras dançantes na parede. Ela tocou a garganta, percebendo que o nó familiar de ansiedade que viverá ali por tanto tempo havia desaparecido. Em seu lugar, havia algo mais leve, mais forte, como asas se abrindo, prontas para voar. Conseguimos!
sussurrou para a filha adormecida. Estamos mais do que bem, estamos em casa. Lá fora, as folhas de outono dançavam ao vento, levando embora os últimos sussurros do verão, mas Marjorie não as observava. Seus olhos estavam fixos no futuro, brilhante e belo como 1000 tsurus de papel alçando voo. 5 anos depois, a casa na rua Maple fervilhava com o caos controlado de uma manhã de fim de semana. Tsurus de papel coloridos pendiam de todas as janelas, captando a luz do sol do início da primavera e projetando sombras de arco-íris sobre o piso de madeira. Lucy, agora uma precoce menina de 5 anos com os olhos observadores e a determinação da mãe, estava sentada à mesa da cozinha dobrando cuidadosamente um pedaço de papel roxo. Nathan, agora com 13 anos, inclinou-se para ajudar a irmã a aperfeiçoar a asa de tsurus. Sua paciência com ela havia se tornado lendária na família, especialmente quando se tratava de aulas de origami. Quase consegui. A língua de Lucy se esticou em concentração, seus cachos escuros caindo sobre os olhos. Ei, papai! Ellison parou de fazer panquecas para admirar a criação da filha. A palavra papai ainda fazia seu coração bater mais forte, mesmo depois de todos esses anos. Ele se lembrou do dia em que Lúcio chamou assim pela primeira vez, logo após a pequena e íntima cerimônia de casamento que realizaram. Naquele mesmo quintal, onde tsurus de papel serviam tanto como decoração quanto como símbolos de sua jornada, Marjorie entrou na cozinha carregando uma pilha de panfletos para a mais nova iniciativa da clínica, um grupo de apoio semanal para crianças que lidavam com transições familiares. O programa de terapia de origami que Nathan havia iniciado havia se tornado algo maior do que qualquer um deles havia imaginado, atraindo famílias de toda a Virgínia. O nome de Trevor ocasionalmente ainda aparecia nos noticiários, geralmente em conexão com sua sentença de prisão ou com o processo em andamento de ressarcimento de seus investidores fraudados. Mas essas histórias pareciam ecos de outra vida, uma vida que se tornava mais fraca a cada dia que passava. O homem que outrora dominara o mundo de Marjorie havia se tornado nada mais do que uma lembrança distante, tão insubstancial quanto fumaça. Mãe, Lucy chamou, erguendo seu tsuru ligeiramente torto, mas feito com carinho. Este é para o seu escritório. Marjorie pegou o pássaro de papel, adicionando à coleção que se alinhava em sua mesa na clínica, um lembrete diário de quão longe eles haviam chegado, da família que haviam construído não por obrigação ou aparência, mas por escolha e amor. Momento perfeito. Ela sorriu, beijando o topo da cabeça da filha. Eu estava pensando que nossa família de tsurus precisava de um novo membro. Lá fora, através da janela da cozinha, flores da primavera desabrochavam no jardim onde o grupo de apoio de Nathan se reuniria mais tarde naquele dia. Tsurus de papel dançavam na brisa da manhã, suas sombras brincando na grama. Não apenas decorações, mas marcadores de uma jornada, testemunhos do poder da transformação e da força de recomeçar. Todos estavam aprendendo, ainda crescendo juntos, transformando novos sonhos em realidade, um dia de cada vez. E essa, Marjorie sabia, era a forma mais bela que o amor poderia assumir. Em que momento você percebeu que precisava se libertar de um relacionamento que parecia perfeito por fora, mas que estava te destruindo por dentro? Assim como Marjorie, que enfrentou o medo do julgamento da sociedade para proteger sua verdadeira essência, você já teve que escolher entre manter as aparências ou salvar sua alma. Sua participação no canal é muito importante. Deixe sua opinião nos comentários. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixe um like para me ajudar e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.